Pessoal, voltamos. Para aqueles que vão assistir a gravação, nós fizemos aqui um exercício em grupo para que eles encontrassem a resposta do texto de Mateus, capítulo de número 23. Nesse momento aqui, eu vou apresentar a vocês 8 respostas diferentes. 7 estão erradas e uma está certa, ok? Vou escrever aqui a 8ª. Opa, não olha minha cola, não. 22. E pessoal, como é que a gente vai saber se uma resposta está correta ou não? O que eu falei para vocês? Lembra? Pessoal, presta atenção aqui. Muito bom. Presta atenção. Como é que vamos saber se uma resposta está correta ou não? Lembre-se da investigação do Dixon, do crime. Havia várias pistas. Várias pistas. Uma interpretação dessas pistas, que for a interpretação correta, deve ser capaz de harmonizar todas as pistas. Suponhamos que o Pedro apresente uma resposta, só que esta resposta não consiga harmonizar todas as pistas que nós temos dentro da Bíblia. Ele deu uma resposta, explica alguma coisa, mas espera aí, como é que a sua resposta explica isso? Não tem como. Então, se a resposta que o Pedro apresentar não conseguir trazer uma harmonia de todos os textos bíblicos e dar uma perfeita encaixe, essa resposta é o quê? Hã? Não vou dizer chegar tão pesado sem heresia, mas a resposta é errada. Vocês conseguiram entender? Se a resposta que vocês apresentarem não conseguir harmonizar todas as pistas que nós temos dentro da Bíblia, a resposta é errada e precisamos encontrar outra. Porque a verdadeira resposta harmonizará tudo. Ok? Então vamos lá. Eu andei aí pelo meio de vocês e até onde eu percebi, todos vocês, todos juntos, encontraram 2 respostas e um grupo quase parece que estava chegando num 3º tipo de resposta. Aqui eu coloquei para vocês 8 respostas. E a 7ª será, ou a 8ª será correta. 7 erradas e uma correta. Vamos lá. Agora, quem que vai ser o cara que vai salvar? Eu sou adolescente aqui. Eu sou adolescente, que eu estou sendo vítima do falso profeta, lá na minha cidade. Ele está tomando tudo que eu tenho, eu estou acabando com a minha vida, eu estou com síndrome do pânico, depressão. E eu estou debaixo desse falso profeta. E ele está usando esse... Pessoal, presta atenção. E ele está usando esse texto para me manipular e me sugar, e me devorar. Elcio, lê a sua resposta, você vai ser escolhido para ver se você me traz clareza. E eu vou sentar aqui. Você tem que me convencer, Elcio, que o falso profeta está errado. Levanta e leia a sua resposta. Leia bem alto. Bom, baseado então na pergunta do problema, eu coloquei o seguinte. Jesus ele reconhece, né, os fariseus, os escribas, como os intérpretes oficiais da lei. E apesar de eles ensinarem corretamente a lei, eles não a praticavam. A segunda anotação que complementa a primeira diz o seguinte: Jesus não desobedeceu a lei de Moisés, né? Ou não desobedeceu a lei de Moisés, mas ele questionava as tradições humanas criadas pelos fariseus e, em muitos casos, eles distorciam o propósito da lei. Então, Jesus orienta a obedecer a lei de Deus, mas não imitar a Beleza. Dos fariseus. Obrigado. Pode se assentar. Muito rápido, muito rápido. Lucas, você, a sua resposta é a mesma linha dele, correto? Então leia muito rápido, só leia. Jesus mandou observar e praticar o que diziam, pois eram referentes à palavra. E repreendeu veementemente a conduta dos escribas, pois eram hipócritas, soberbos e iníquos. Beleza. E o Pedro também foi a mesma resposta, correto, Pedro? Leia para mim bem alto, Pedro. O ensino dos fariseus era verdadeiro, porém suas ações contradiziam o que eles ensinavam. Jesus advertiu os discípulos a tomar cuidado com o fermento dos fariseus, que era a hipocrisia.
E ele dizia também que esse povo me honrava com os lábios, mas o coração estava distante. Olha só, ele já pegou outro texto, que ninguém citou, né? Ele já pegou o texto, está tentando harmonizar. O Lucas, uma outra resposta, pegou o texto de Pedro, mas a gente começou resposta. Então, qual é a explicação deles? A explicação deles é a seguinte. Quando Jesus manda obedecer os fariseus em tudo que eles dizem, Jesus está dizendo de fato que eles têm autoridade, porque Jesus falou que eles estão na cadeira de Moisés, então eles têm autoridade para ensinar. E Jesus mandou obedecê-los porque o ensino deles era correto. Mas a crítica de Jesus é que eles não praticavam. Então, Jesus está me dizendo o seguinte: obedeça o que eles dizem, o que eles ensinam, porque o ensino está correto, mas não imitem a prática, porque eles eram hipócritas. Selma, sua resposta foi na mesma linha, né? Beleza. Eu vou ler para vocês aqui vários autores que escreveram a mesma resposta de vocês. Então, para vocês verem... Não, ainda não. Sua resposta, você tem uma resposta? Quer falar sua resposta? Não, é porque é o seguinte, vai ter várias respostas aí. Alguém mais seguiu essa mesma linha de resposta? Pastor Osmar seguiu essa mesma linha de resposta. Alguém mais? Pastor Júnior? Silvanei? Joyce também, Joyce? Peraí. Joyce? A gente colocou a mesma linha de raciocínio, observando o texto, que nesse texto 7 vezes o Senhor menciona a palavra hipocrisia. Ok. Então, ela já está fazendo uma análise do texto, quantas vezes cita. Então, ela está dizendo igual aqui. Ou seja, Jesus reconhece o ensino correto dos fariseus e obedeceu o seu ensino, mas não imitar a sua prática. A maioria das pessoas optaram por essa resposta, correto? Então, eu vou parabenizar vocês pelo esforço de construírem essa teologia. Até o grupo da Selma acrescentou algo, né? Que é o quê? Porque eles ensinavam que era correto, mas não praticavam. E também a intenção deles era... Nenhum de vocês falou sobre a intenção. O grupo da Yasmin e da Selma falou que a intenção deles estava corrompida. Então não era para imitar eles, porque eles... Escutem aqui. Quem falou? Você falou da intenção também? O Pedro falou da intenção, eu não sabia. Boa, verdade, você citou. Vamos lá. Então, não era para imitá-los, por quê? Porque eles não obedeciam e a intenção deles era corrompida. Ok? Depois você fala a sua, vamos só primeiro observar essa resposta. Então, qual será o nosso exercício? Vamos analisar se essa resposta está correta. Então, para fortalecer, quando vocês quiserem apresentar essa resposta para alguém, vamos ler aqui alguns autores. Hernandes Dias Lopes concorda com vocês. Fica a glória a Deus! Aí, ó. Você pode dizer assim, ó. O pastor Hernandes Dias Lopes concordou comigo. Você pode dizer assim. Vamos lá. Pastor Hernandes Dias Lopes, na página 684 do seu comentário sobre Mateus, ele diz o seguinte: aqui Jesus não desaprova os ensinos dos fariseus, porque como mestres eles têm o seu lugar. O problema é que eles não praticam seu ensino. A vida deles não é avalista de sua doutrina. Hernandes Dias Lopes concorda com vocês? Segundo autor, A.T. Robertson, da CPAD, seu comentário de Mateus, na página 251. Sabe o que esse autor faz com esse versículo? Ele pula. Você pega o comentarista dele, ele pula o versículo. Entendeu? Não quero. Aí, num comentário no mesmo capítulo, mas de outro versículo, ele tenta dar uma explicação. Mas esse versículo, de fato, ele não explicou. Olha o que ele diz. Como mestres, ele tem o seu lugar, mas tomem cuidado para não seguir-lhes o exemplo. Aqui Jesus não desaprova o ensino dos fariseus como faz em outras ocasiões. O que Jesus quer dizer aqui é que eles não praticam o que ensinam. Curiosidade, sabe de onde Hernandes Dias Lopes tirou essa frase? Do A.T. Robertson.
Então o A.T. Robertson leu, o Hernandes Dias Lopes leu o A.T. Robertson, o Hernandes Dias Lopes foi, provavelmente colocou lá essa mesma resposta, porém não citou o A.T. Robertson. Me parece que é isso, porque a frase está muito igual. Entendeu? Minha impressão. Não estou dizendo que é plágio. O A.T. Robertson, ele pulou o comentário do versículo, mas lá embaixo ele tentou dar uma explicada, entendeu? Vamos lá. Uma outra resposta que vai junto no aspecto da intenção do Pedro e do grupo da Selma. Resposta de um autor chamado Fritz Heinecker, da editora Esperança. Inclusive um amigo meu é editor-chefe dessa editora. Olha o que ele diz no seu comentário sobre Mateus, na página 247 e 248. Eles se assentam na cadeira de Moisés e ocupam esse lugar com razão. Por isso também é preciso entender como de pleno direito que Jesus diz que devemos fazer o que eles dizem. A grande investida de Jesus contra os fariseus inicia com a discrepância entre ensinar e praticar. O modo de agir dos fariseus contradiz o seu ensino, não numa compreensão corriqueira. O que ele está dizendo aqui? Por exemplo, eu não vou ler tudo isso aqui não, porque não quero que demore muito. Vamos lá. O Fritz Heinecker diz o seguinte, pera aí, em que sentido os fariseus não praticam seu ensino? Por exemplo, está escrito lá na lei, não roubarás, não assassinarás. Os fariseus estavam assassinando? Não roubarás. Os fariseus estavam roubando? Não construam imagem. Os fariseus estavam construindo imagem? Então Fritz Heinecker diz o seguinte, eles não estão quebrando a lei no sentido corriqueiro literal comum. Eles estão quebrando a lei no seu coração e na sua intenção. E quando a gente quebra a lei no nosso coração, o Fritz Heinecker cita o texto de Tiago, capítulo número 2, verso número 10, que quando a gente quebra um ponto da lei, a gente quebra o todo. Então ele está dizendo o seguinte, o Fritz Heinecker, o ensino estava correto, eles tinham autoridade, e eles não praticavam, mas essa prática não é quebra do mandamento corriqueiro, é no coração. Então vocês estão juntos também na resposta de Fritz Heinecker. Parabéns! Vocês construíram aqui uma resposta como a de Hernandes Dias Lopes, A.T. Robertson e Fritz Heinecker. Tem mais? Tem mais! Vamos lá! Sabe quem concorda com vocês? João Calvino! João Calvino, no seu comentário sobre Mateus, na página 549, ele diz o seguinte, nosso Senhor dá uma exortação geral aos crentes, para que tomem cuidado para não conformar sua vida à má conduta dos escribas, mas ao contrário, para regulá-la pela regra da lei que ouvem da boca dos escribas. Pois era necessário que ele reprovasse os abusos cometidos, etc, etc. O que o Calvino vai dizer aqui? Não vou ler tudo, não. O Calvino diz o seguinte, a preocupação de Jesus ali era como dos crentes de hoje abandonarem a fé cristã, o ensino, por conta da falha de seres humanos. Então, o Calvino diz o seguinte, o que Jesus está falando é o seguinte, vocês devem obedecer o ensino deles, porque eles têm autoridade e estão ensinando corretamente. Então, Jesus insiste em eles obedecer o ensinamento e não se afastarem do ensinamento por conta dos erros deles. Deu para entender a resposta de Calvino? Deu uma melhorada, entendeu? Mas ele ainda anda pelo mesmo sentido dessa. Mesmo sentido, que é o quê? Eles têm autoridade no ensino correto, não se afaste da lei por conta do erro deles. Então obedeça, só não copia o que eles fazem. Tem outro, Luiz? Tem. O RVG, sei lá como fala isso aqui, Tasker, no seu comentário sobre Mateus, também na página 171. Ele diz, no início do seu discurso, Jesus reconhece as legítimas pretensões dos escribas, os peritos em leis, que pertenciam ao partido dos fariseus como expositores da lei. E enquanto se restringe a essa tarefa, insiste ele, as suas palavras devem ser respeitadas, mesmo que a conduta de alguns deles seja incoerente com o seu ensino. Okay. Vocês viram? Tem muitos autores que pensam assim. Agora vamos lá. Vamos analisar comigo. Tem alguma pista que essas interpretações não conseguem harmonizar? Vamos lá, pessoal. Eu dei muitas pistas hoje. Ninguém quer dar uma sugestão? Qual é a falha? Porque essa curiosidade para vocês. Não conta para ninguém. Conta para ninguém. Vou falar bem baixinho. Essa resposta está errada. Então, quais são as coisas que estão falhas nessa interpretação? Vamos lá, primeira que eu vou dar para vocês, as falhas.
Primeiro ponto. Lembram-se que quando eu falei para vocês, isso aqui, por exemplo, é uma fala do próprio D.A. Carson, na página 547 do seu comentário em Mateus. Olha o que ele diz. Só que em Mateus, as palavras gregas por trás de mestre da lei e fariseus usam artigos separados. Eu não vou ler isso aqui porque ele vai falar de auristo no grego e vai ficar complicado. Mas o que ele está dizendo aqui? Quando ele diz, obedeçam os fariseus e escribas em tudo, o artigo está ali assim, obedeçam os fariseus e os escribas. Como Jesus citando dois grupos. Eu não falei hoje para vocês que o ensinamento de escribas podia ser diferente dos fariseus? Sim. Então a pergunta é, se Jesus está mandando obedecer um ensino em tudo, é para obedecer do escriba ou do fariseu? Ué, mas está falando de fariseu aí também, não tá? Mas não tinha escriba que era saduceu? Inclusive no Atos dos Apóstolos tem uma reunião do Sinédrio que os fariseus e saduceus estão discutindo teologia que um não concorda com o outro. Então se Jesus falar, obedeçam os fariseus e escribas em tudo, aí você olha para Jesus, mas para obedecer, como é que eu vou obedecer? Um fala um, outro fala outra coisa? Então, primeiro ponto, essa explicação consegue harmonizar essa pista? Não. Porque eles estão pressupondo que é o mesmo ensino. Mas como o próprio D.A. Carson apresentou, e o próprio Joaquim Jeremias também apresenta, o próprio Joaquim Jeremias também apresenta, o ensino de fariseus e escribas não são necessariamente a mesma coisa. Então, qual ensino é para obedecer? Então, parece que Jesus não foi claro nas suas palavras, porque são ensinos diferentes. É a mesma coisa, chega o cara aqui. Chega um escriba e diz para mim, senta aqui. Aí chega outro escriba e diz, não, fica de pé aqui. E Jesus manda, obedeça o escriba. Pera aí, para obedecer qual? Essa resposta consegue explicar isso? Então, é uma resposta é o quê? Falha. Mas tem mais problema ainda. Eu falei só um problema. Eu vou apresentar aqui, ó. Problema 1, 2, 3, 4, 5. 5 problemas dessa resposta, exatamente. Vamos lá. Problema 2. Se era para obedecer os fariseus em tudo, porque o seu ensino é correto, por que Jesus desobedeceu? Jesus desobedeceu os fariseus, sim ou não? Sim. Mas ele está acima deles. Vamos lá. Quando Jesus diz... Não. E isso vai ser também nessa resposta aqui, minha irmã. Porque se Jesus está acima dele, quem está na cadeira de Moisés? Então os fariseus não têm autoridade. Mas ela adiantou. Vamos ficar na segunda aqui. O próprio Jesus não obedeceu. E Jesus não estava dando exemplo? Jesus curou no sábado? Sim. O fariseu dizia o quê? Jesus trabalhou no sábado? Sim. O fariseu disse que não, ele fez o barro. Colheu espiga no dia de sábado. Jesus, outro ponto, terceiro. Jesus ainda mandou desobedecer. Jesus mandou o homem do tanque de Betesda desobedecer? Sim. Vou mostrar que misericórdia pura é mais importante que obedecer a lei. Mas se é mais... Então quer dizer que não é para obedecer em tudo? Sim. Ué, mas Jesus mandou obedecer em tudo? Perceba? A gente tem que harmonizar isso aí. Primeira coisa. Então tem que ter uma outra resposta, que essa já está errada. Então pode escrever aí uma outra resposta. Aqui, ó. Minha irmã, vamos lá. Se vocês vão apresentar outra resposta agora, não é o momento. O momento de escrever outra resposta passou. Nesse momento, nós vamos avaliar essa. Nesse momento, nós vamos avaliar essa resposta. Jesus mandou os fariseus obedecer em tudo. E essa resposta diz que o ensino de fariseus e escriba era correto. Primeiro ponto, eu falei o primeiro, a divisão, a separação de fariseus e escriba nos seus ensinos. De outra, o problema, o próprio Jesus não obedeceu. Terceiro, Jesus mandou desobedecer. Quarto, a resposta do Fritz Heinecker, que eles quebravam não a letra da lei na realidade prática, ele quebrava no coração. Intenção. Então ele torna filho do diabo, porque Jesus chama de filhos do diabo, todo indivíduo que no seu coração quebra a lei. Porque se você quebrar um só ponto, você quebra a lei toda. O problema disso é que daí todo mundo torna fariseu. Quem aqui cumpre a lei toda?
Quem aqui não quebra a lei no seu coração? Fala assim, eu não quebro a lei no meu coração nunca, eu sou santo e perfeito. Pronto. Então, se a resposta aqui é porque eles quebram no coração, então eu e você também somos fariseus. Mas, professor, ele fala aqui, ó, não procedeis em conformidade. Ok, eu concordo com você. Concordamos. A pergunta não é sobre não proceder em conformidade, a pergunta é obedecer em tudo. Mas se ele manda a gente ficar, observar e... O que é observar? Irmã, nós lemos no grego aqui a palavra observar. O que significa observar? Em grego? Em grego eu não lembro. Obedecer. Sim. Se vocês me amam, observarão ou guardarão os meus mandamentos. É a mesma palavra do grego. Obedecer. Então, primeiro, nós estamos avaliando essa resposta. Então, me parece que essa resposta é muito falha. Outro ponto. No próprio texto, Jesus critica o ensino de fariseu. No verso de número 4, eles atam fardos pesados e colocam sobre isso é o jugo. E quando critica o jugo do fariseu, o peso do fariseu, qual era o peso do fariseu sobre o povo? Era o seu ensino. Quando Jesus diz assim, tire esse jugo e coloque o meu jugo, porque o meu jugo é suave e leve, Jesus está falando sobre Então no próprio texto, Jesus critica o ensino deles. Está falando do fardo, que é um ensino. No verso de número 16, ai de vós, guias cegos, porque ensinais. Você, pessoal, era só continuar lendo o texto. Verso 16, porque ensinais, se uma pessoa jurar pelo santuário, isso não tem significado, porque se alguém jurar ouro pelo santuário, fica obrigado a cumprir o que prometeu. Verso número 17, tolos e cegos, pois o que é mais importante, o ouro do santuário? O ouro ou o santuário que certifica ouro. E mais dizer, se uma pessoa jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, fica assim comprometido com o seu juramento. Jesus está falando que o ensinamento aquele dele está errado? Sim ou não? Sim. Então, se Jesus acabou de falar que o ensinamento dele está errado, como que o indivíduo defende que o ensinamento dele está correto? Então, sim, esse texto está criticando os ensinos dos fariseus profundamente. Então, essa resposta é a resposta verdadeira? O que vocês acham? Não pode. Não tem como ser. E a outra, que a irmã Yasmin adiantou. A teologia mateana. O que é a teologia mateana? Teologia, se você está lendo algum livro, ouve alguma pergunta, e os meus irmãos, a teologia lucana, a teologia de Lucas. Teologia marcana, a teologia de Marcos. A teologia mateana, a teologia de Mateus. Nós falamos aqui que a teologia de Mateus coloca Jesus como o novo Moisés. Quem que tem a autoridade de estar na cadeira de Moisés? Quem é aquele que tem os segredos ocultos que os escribas não têm? É o Moisés. Então dizer que os escribas estavam na cadeira de Moisés é totalmente contraditório com a própria teologia de Mateus, que diz que ele é o novo Moisés. Tanto é que os autores atuais fazem uma análise do livro de Mateus e percebem que o livro de Mateus está dividido em 5 discursos, para que isso fique como uma nova Torá, porque quantos livros tem a Torá? 5 livros. E quantos discursos tem o Evangelho de Mateus? 5 Mateus, para mostrar que Jesus é o novo e superior Moisés. Jesus se coloca como maior que Moisés. Jesus no Monte da Transfiguração aparece o quê? Moisés lá no Evangelho de Mateus, e a voz diz que deve seguir a Jesus. E no último discurso de Moisés em Deuteronômio, Moisés lamenta sobre Israel e Deus fala para Moisés sobre a quebra de aliança. Logo, o próprio Jesus também no seu último discurso está fazendo o mesmo que Moisés. Ele está sobre Israel lamentando, falando que eles quebraram a aliança. Então Jesus é apresentado na teologia de Mateus como o novo Moisés, está tudo escrito aqui, ó, a divisão dos 5 discursos, beleza? E aí, os autores que eu coloquei aqui colocam que Jesus supera a lei de Moisés porque ele a interioriza, porque ele é o único que se assenta na cadeira de Moisés e tem autoridade para transmitir o verdadeiro ensino e até superar o antigo ensino. Os escribas não têm. Ou seja, dizer que quem está na cadeira de Moisés é o fariseu e o escriba, e que eles têm autoridade, não faz sentido com o próprio Mateus, que é o que mais critica fariseus e escribas, e ele defende que Jesus é o segundo Moisés, e Jesus que tem autoridade.
Então essa resposta está certa? Não. Então descartamos ela. Então a atividade teológica continua. Ó, o quinto problema da... Pessoal, eu vou ler para vocês aqui rápido os problemas dessa interpretação. Primeiro problema dessa interpretação. Esquece de considerar que fariseus e escribas não têm a mesma teologia necessariamente. Tem escriba que não é fariseu. Segundo, o próprio Jesus não obedeceu eles em tudo. Terceiro, Jesus mandou desobedecer. Jesus mandou, não leve o fermento dos fariseus, não leve o ensino deles. Quarto, o Fritz, eles argumentam que Jesus quer, que os fariseus quebram a lei no sentido do seu coração. O quarto problema então todo mundo vira fariseu agora, porque todo mundo quebra também o seu coração. 5, o ensino, o próprio texto afirma que o ensino deles era incorreto. Isso está no verso número 4, no verso número 16, 17 e 18. O próprio texto critica o ensino. E a própria teologia de Mateus diz que não são eles que estão na cadeira de Moisés, que Cristo está. Lembra quando Cristo está na sinagoga e ele pega o pergaminho e ele se assenta? Ele lê o pergaminho de Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para anunciar. E ele faz o quê? Se assenta. Quem que tem autoridade está sentado na cadeira de Moisés? Exato. Então essa resposta não nos satisfaz. E agora, pessoal, acabou a nossa esperança. Quem poderá nos socorrer? E Jesus socorre. Segunda resposta possível, irmã Érica. Vamos bater palma para a irmã Érica, porque até onde eu sei, acho que só foi ela que achou essa segunda resposta. Pelo menos eu não me lembro de alguém ter feito essa mesma resposta dela. Tá? Lê, irmã Érica. Para que fosse pra mim qualquer coisa. Errado. Começar com o começo, né? Sim. Cristo pedindo para que as pessoas não imitassem o comportamento hipócritas dos fariseus, e sim obedecesse às instruções que eles davam com base na lei de Moisés. Ou seja, você percebeu a nuance diferente da resposta dela? Vou explicar para vocês. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Porque ela disse aqui que o que era para tudo que era para obedecer não era o todo do ensinamento dos fariseus, mas era tudo que eles falavam segundo a lei de Moisés. Então Jesus está dizendo assim, tudo que eles falam, como eles estão na cadeira de Moisés, tudo que eles falam segundo a lei de Moisés, vocês obedeçam, mas não praticam o que eles praticam. E aí, pessoal? Parabéns então para você também, irmão. Não sabia. Vamos bater palma para a irmã Joyce também. Alguém mais escreveu essa resposta? A gente comentou aqui. Mas foi a resposta que vocês escreveram? A forma de pôr no papel foi diferente. Mas é essa mesma resposta. Então eu não sabia. Então quem encontrou foi a Érica, a Joyce e o Osmar. Ou seja, a minoria da sala. A maioria que encontraram é a primeira. Pergunta: o que vocês acham dessa resposta? Vamos ler aqui os autores que concordam com eles. Os autores ouviram a resposta de vocês. Então o William Hendrickson se inspirou em vocês. Parabéns. A resposta é: quando Jesus diz obedeçam eles em tudo, significa eles estão na cadeira de Moisés. Então obedeçam tudo que eles dizem conforme a lei de Moisés. Então Jesus não fala para eles obedecerem à tradição. Manda obedecer a lei de Moisés e não imitar o que eles praticam. Opa, parece que essa interpretação é um pouco melhor, não é? Hã? É verdade, Dani, você tinha escrito isso. É verdade, a Dani também escreveu isso. Vamos bater palma para a Dani também. Essa resposta é melhor. Vamos lá, eu quero que vocês me digam. Tem falha essa interpretação? Você disse na outra vez que você falar que estava errado, independente se ele seguia as ordens dos escritos aí, a lei deles. Até então eles tinham autoridade, né? Não sei. Foi o que você disse. O que eu disse?
paciência comigo. Vamos lá. Vamos por partes.